Olá pessoal, vamos então à nossa aula sobre o sistema respiratório nos humanos, tá bem? Lógico que quando eu falo nos humanos é porque nós estamos estudando neles, mas serviria para todos os mamíferos. Muito bem, a primeira questão que nós temos que analisar é a anatomia do sistema respiratório. Temos que saber quais são os principais órgãos que formam esse sistema. Então nós teremos ali o nariz, as fossas nasais, a nasofaringe, orofaringe, constituindo a faringe. A região da orofaringe serve também para o sistema digestório, tá bem? Que será estudado mais à frente. Aí nós temos uma região muito importante de transição que nós chamamos de glote. É uma transição. Então existe uma portinha aqui que a gente vai estudar daqui a pouquinho chamada epiglote, que vai permitir a entrada do ar atmosférico nas vias respiratórias, ou se estiver fechado, vai bloquear a entrada de qualquer partícula sólida ou líquida nesse sistema respiratório. E aí você estará engolindo. Ok? Então, a laringe, a traqueia, que se subdivide em dois brônquios. Brônquio direito e brônquio esquerdo. O brônquio se ramifica muitas vezes nos bronquíolos e o conjunto de brônquio mais bronquíolos mais alvéolos, que a gente vai ver daqui a pouco, forma o pulmão. Tá bem? E no final do pulmão, dos bronquíolos, vai aparecer os alvéolos pulmonares. Então essa é a estrutura. Bom, vamos pensar primeiro nas fossas nasais, né? Qual a importância dessa região para a respiração? Nós temos aqui algumas dobras, né, internas nas fossas nasais, que permite que o ar, ao passar por aqui, seja levemente aquecido, umidificado e filtrado, porque aqui existem pelos, já existem alguns pelos no nariz que faz isso, né, mas existem pelos ricos em úmido que vai segurar um pouco da poeira, de modo que quando ela chegar aqui na região da faringe, esse ar já está um pouco filtrado. Se você respirar pela boca, o problema que vai acontecer é que não existem essas três etapas: umidificação, aquecimento e filtração. Bom, aí esse ar que passou por essa região vai chegar na região da laringe. Na laringe existe uma membrana, uma estrutura de cartilagem que abre e fecha essa passagem. Vamos observar esse vídeo para vocês terem uma ideia do que acontece. Olha lá. O indivíduo vai tomar um copo de suco. Eu quero que vocês observem essa região aqui, ó. Opa, olha o suco passando. Vamos voltar mais um pouquinho? Olha lá o suco passando. Quando o suco passa, observem aqui, ó, o fechamento da epiglote. Aqui está o esôfago do indivíduo, a água está passando aqui, e aqui está a passagem para a traqueia, pela laringe. Vai ocorrer o fechamento aqui, olha lá. Ok? Então essa é a epiglote. São as estruturas que fecham a entrada para a laringe. E lá dentro nós já conseguimos ver a laringe e a passagem para a traqueia. Nesse local existe uma estrutura importante chamada pregas vocais, né? As pregas vocais são estruturas que produzem o som. Tá bem? Vocês estão vendo aqui, ó, essas são as pregas vocais. A epiglote e as pregas vocais. Bom, passando da laringe, nós vamos para a traqueia. A traqueia é uma tubulação que vai conduzir o ar até os pulmões. Mas existe na traqueia alguma coisa importante a ser observada por causa das provas de vestibular, né? Na parede interna da traqueia existe uma grande quantidade de cílios acoplados a um epitélio que produz muco. Então constantemente está sendo produzido muco nessas células chamadas caliciforme, que são liberadas e elas ficam aderidas a esses cílios que vibram, empurrando esse muco para a parte superior. Então o que acontece? Aquela partícula que não foi filtrada lá pelas fossas nasais, quando chegar na traqueia vai ficar aderida nesse muco e você vai expelindo aos poucos, né? Até que chegue na laringe e você engula para o esôfago. Observem.
Percebem? Olha lá. Ó. As glândulas fabricam um muco e os cílios ficam batendo e jogando o muco para cima cheio de partículas. Isso vai chegar lá na nossa laringe, vai entrar por esôfago e você engole sem que você tenha percebido. Agora, você já deve ter escutado falar no famoso pigarro do fumante. O que é isso? Aquele cara que acorda de manhã e... Por que acontece isso? Nos fumantes, a nicotina destrói esses cílios e impede que o muco cheio de partículas seja levado de volta à laringe. Ele se acumula durante a noite e pela manhã ele tem que pigarrear. Ele tem que fazer força para que esse muco suba e ele possa expelir. Então, fumar é a pior viagem que existe aí para as vias respiratórias. Quase todos os tipos de câncer do pulmão são causados pela nicotina. Muito bem, a partir daí, então, o ar agora vai passar pelos brônquios, pelos bronquíolos e, finalmente, no final do bronquíolo vai encontrar os alvéolos pulmonares, que são como se fossem pequenos balõezinhos, né? Aqui é um corte histológico, uma foto de um corte histológico original, né, do alvéolo, e aqui uma representação didática desse alvéolo. Tá bem? Então o que acontece? Na superfície dos alvéolos existem basicamente dois tipos de células, pneumócitos tipo 1 e tipo 2. O pneumócito tipo 2 produz líquido surfactante que vai impedir que essas paredes se encostem e colabem, grudem uma na outra. Tá? E os pneumócitos tipo 1 vão fazer as trocas por difusão. Epa, difusão, sempre difusão. Para que isso aconteça, duas coisas têm que existir. Uma rica vascularização, né? Existe aqui uma rica vascularização, olha lá, e existe uma umidificação da superfície. Por isso que a umidade relativa do ar é importante, porque quando o ar chegar no pulmão, ele não pode estar muito seco, senão ele rouba a água dos pulmões e dificulta os processos respiratórios. Por isso que em dias onde a umidade relativa do ar está baixa, as pessoas que têm problemas respiratórios, isso se agrava bastante. Bem, pessoal, vamos conhecer agora como ocorre o processo de inspiração e expiração. Nós chamamos isso de mecanismo respiratório, tá bem? Bom, observe então que nós temos uma caixa torácica, ok? Essa caixa torácica é totalmente vedada, ok? E lá dentro nós vamos ter os pulmões e aqui embaixo, dividindo o tórax do abdômen, nós temos o diafragma, que é um músculo bastante potente e que nós temos controle voluntário sobre ele. Observe essa imagem. Quando nós inspiramos, observaram? Quando nós inspiramos, o que acontece é que o diafragma contrai, puxa a caixa torácica para baixo, ao mesmo tempo que os músculos intercostais expandem essa caixa torácica para frente e para trás. Né? Então, essa expansão da caixa torácica faz com que o ar entre, daqui a pouco nós vamos estudar por quê, por diferença de pressão, então a pessoa está inspirando. E no processo de expiração, os músculos todos, diafragma e intercostais, relaxam, o pulmão é comprimido e o ar sai. Observem. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Bom, então, existe um esqueminha que nos ajuda a entender o processo respiratório através de uma analogia. Aqui nós temos uma garrafa PET cortada ao meio, aqui em cima uma rolha com um caninho, uma bexiga, e na parte de baixo da garrafa PET a gente tem um pedaço de bexiga também. Veja o que vai acontecer. Então, quando eu puxo a membrana, a bexiga se enche automaticamente. E quando eu solto a membrana, a bexiga esvazia. Isso, como eu disse, é uma analogia com o que está acontecendo no nosso sistema respiratório. Sigam aqui o que vai acontecer no processo de inspiração. Aqui é a inspiração, olha lá, inspirou. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Para você respirar, você
despende energia. Tente fazer uma respiração mais profunda, veja como você gasta energia. Com a descida do diafragma e a expansão das caixas torácicas, da caixa torácica, que aqui não acontece, porque não é uma caixa torácica, né? É uma garrafa, a pressão interna na caixa torácica diminui, porque o espaço aumenta. O espaço aumenta, a pressão diminui. E por diferença de pressão, o ar entra. Quando eu expiro, acontece o contrário. Olha lá, expiração. O diafragma e os músculos intercostais relaxam, certo? O espaço dentro da caixa torácica diminui, os pulmões são comprimidos e o ar sai por diferença de pressão. Essa é a inspiração. Expiração, desculpe. Então, de novo, olha. Inspiração, contração muscular. Expiração, relaxamento muscular. Inspiração, contrai. Expiração, relaxa. Bem, e então o ar vai chegar até os alvéolos e vai ocorrer um processo chamado hematose. O que é isso? Hematose é a troca de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos pulmonares e o sangue. Tá bem? Então, observe esse esqueminha mostrando o que acontece. Aqui é uma representação dos alvéolos trabalhando, né? Lógico que a contração não é tão grande assim, mas veja, o sangue chega rico em gás carbônico e quando ele passa pelos alvéolos vai ocorrer a troca gasosa e ele vai seguir rico em oxigênio. Percebe? Então, na parede dos alvéolos ocorre a troca, a hematose, em que o oxigênio que sai dos alvéolos entra no sangue e o gás carbônico que sai do sangue entra nos alvéolos e é expelido. Dá para a gente observar isso dentro desse processo aqui. Observe. Olha que bonito isso. São hemácias passando por dentro dos capilares. Imagine agora que esses capilares fossem esses aqui que eu mostrei no esqueminha. Esse sangue que está chegando aqui está rico em gás carbônico e na parede dos alvéolos vão ocorrendo as trocas gasosas. Eles vão perdendo o gás carbônico e ganhando oxigênio. Esse oxigênio agora é levado para todas as células do corpo. E o gás carbônico que entrou para os alvéolos são expelidos. Olha que imagem fantástica essa das hemácias enfileiradas num capilar. Bem, esse oxigênio que foi captado pelo sangue, ele vai ser levado até todas as células do corpo para que ocorra lá a respiração celular. E quem é que faz essa condução? Especificamente um pigmento vermelho, por isso que o glóbulo é vermelho, né? Um pigmento vermelho chamado hemoglobina, que tem na sua estrutura molecular, que nós chamamos de grupo M. São pontos de ligação instável entre o oxigênio e a hemoglobina. E aí então as hemácias levam esse oxigênio até as células todas para que ocorra lá a oxigenação do órgão, tá bem? Bom, já o gás carbônico ele é conduzido de duas formas. Ele pode estar ligado à hemoglobina formando a carbohemoglobina, mas ele pode estar diluído no plasma, hemoglobina, certo? A gente tem uma proporção aqui mais ou menos assim. 5% do gás carbônico transportado no sangue está ligado, está diluído no plasma, né? E 25% está ligado à hemoglobina. E 70% já não é mais gás carbônico, mas é o gás carbônico que sofreu uma quebra, né, catalisada por uma enzima, em que o gás carbônico reage com a água e forma ácido carbônico, H2CO3. Observe então que, de acordo com a quantidade de gás carbônico presente no sangue, o sangue pode ter uma acidificação, ele se tornar um pouquinho mais ácido. Se tiver uma quantidade menor de gás carbônico, ele pode ficar um pouquinho alcalino, né? Mas veja que essa variação de pH é pequena, mas ela é importante, né? O aumento de gás carbônico produz uma acidose sanguínea, ou a diminuição do gás carbônico produz uma alcalose sanguínea. E que importância tem isso? Acontece que todas as vezes que a taxa de gás carbônico no nosso sangue elevar, automaticamente o sangue vai ficar levemente acidificado e o bulbo, uma região importante do nosso sistema nervoso primitivo,
vai perceber essa acidificação e o bulbo manda impulsos para o coração e para o pulmão, para o diafragma especial, para que eles trabalhem mais rápido. Então você vai se tornar ofegante para liberar o excesso de gás carbônico do sangue. Isso, ninguém conseguiria, em sã consciência, travar a respiração a ponto de morrer. Porque quando você trava a respiração e a carga de gás carbônico no sangue aumenta muito, o seu bulbo manda o diafragma contrair e você respira querendo ou não. Então esse controle do bulbo no mecanismo respiratório também é muito importante. E por fim, existe uma questão que tem sido muito discutida, que é a presença do monóxido de carbono no ar, que é um poluente causado pela combustão. Vocês devem ter acompanhado recentemente um caso que ocorreu no Chile, de uma família brasileira inteira que morreu no Chile, dentro de um apartamento onde a taxa de monóxido de carbono subiu em função, penso eu, do aquecedor central, né? Ou do aquecedor de água. Por que o monóxido de carbono é tão letal, tão prejudicial? Porque ele adere na hemoglobina e impede que ela carregue o gás carbônico e, em especial, o oxigênio. Isso vai causando uma série de sintomas, predominantemente sintomas do sistema nervoso central. A pessoa começa a ter tontura, dor de cabeça, fica desorientada, o raciocínio fica bastante embotado, né? A pessoa já não entende mais o que está acontecendo, ele pode entrar em coma e a oxigenação chega a um nível tal que começa a comprometer os órgãos e aí leva à morte. Tá bem? O monóxido de carbono, por isso que, por exemplo, quando o trânsito para dentro de um túnel, é recomendado que se desligue os motores, tá bem? E também não é recomendado que você faça combustões dentro de ambientes fechados, porque a taxa de monóxido de carbono pode subir e causar uma intoxicação.